Faz agora 50 anos. 50 anos de quê? O seu telespectador está a pensar, mas 50 anos porquê? Estamos em 2004, portanto 50 anos é 1954. Que diabo será? 50 anos, como sabem, em Portugal, costuma chamar-se às bodas de ouro. E já está o senhor telespectador de pé atrás a dizer, querem ver que ele lhes vai falar na vida dele? Vai falar, faz agora 50 anos que casou, contar na vida. Não, isso, meu querido amigo, casar foi há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Olha, faz este ano 60 anos. Agora, 50 anos faz que se passaram em Portugal factos que ficaram profundamente marcados na minha memória. Nessa altura eu era professor de História de Portugal e recordo-me, tinha eu 30 e poucos anos, estava a dar aulas no Passos Manuel, no Liceu em Lisboa, e vi que em 1254, portanto fazia nessa altura 700 anos, se tinham reunido em Leiria as primeiras cortes em que tinham estado presentes os representantes do povo. Até aí as cortes era a cúria do rei, eram os conselheiros reais, eram alguns bispos que o acompanhavam sempre, eram os conselheiros mais próximos, aquele grupo era a corte, que andava com o rei, era essa gente que se juntava para resolver as coisas importantes. Mas em 1254, o rei Dom Afonso III pensou que nas cortes também tinham que estar as vozes que representassem o povo português. Povo, os que não fossem do clero nem da nobreza. Clero e nobreza já eram sempre ouvidos. Pela primeira vez fez-se ouvir a voz do povo. Bom, eu acho que isto era uma coisa realmente importante. Era importante. Nessa altura eu conhecia, era até amigo do chefe de redação do jornal O Século, que era o Acúrcio Pereira, um grande jornalista Acúrcio Pereira. Era do curso do meu pai na Faculdade de Letras, era um homem muito inteligente, e eu fui ter com ele, expliquei-lhe isso, e ele disse, com certeza, isso é importantíssimo, façam um artigo, nós publicamos isso no Século, na primeira página, com honras de artigo de fundo. E foi realmente assim que em outubro ainda de 1953, mas a tempo, portanto, de se prepararem as coisas, eu escrevi um artigo em que recordava isto, contava a evolução da história de Portugal, o que eram as cortes, o que era o povo, uma nação dividida em clero, nobreza e povo, como pela primeira vez o rei chamou o povo às cortes e depois explicava. Isso não é assim, uma pura efeméride histórica, não é uma data para eruditos. Isto é muito importante para a própria consciência que Portugal tem de si próprio como nação. E escrevia exatamente isto. Agora é a festa da unidade da consciência nacional, por ser a primeira Assembleia onde todos estiveram presentes e iguais, tanto os grandes como os pequenos, tanto os vencidos como os vencedores, e todos surdos aos pequenos agravos que nos podem dividir e atentos aos grandes interesses que nos devem reunir. Recordo isso com muita emoção. Foi, portanto, há 50 anos que eu comecei essa batalha pela unidade de todos os portugueses, e ainda não sei se ganhei ou se perdi.
vim recordar isto aqui no Castelo de Leiria e estive a falar nesta varanda sobre a cidade da sala dos Passos da Alcáçova. Os Passos da Alcáçova são um passo real feito aqui junto do castelo e, em minha opinião, feito durante o reinado de Dom João I, simultaneamente com as obras da batalha. Há aqui pormenores de construção que não deixam dúvida nenhuma. Eram os canteiros da batalha que também iam construindo aqui este lindo palácio. Esta sala é, penso eu, uma das salas mais bonitas que há em Portugal. Recordei isto aqui porque realmente foi aqui em Leiria que se deram as primeiras cortes com a presença do povo e queria recordar agora uma coisa, esta sim muito pessoal. Eu escrevi sobre isso, a que chamei As Razões de um Centenário, e fiz esta dedicatória a meu pai, que me criou no culto da verdade e no amor da nossa história. O meu pai foi presidente da Liga dos Amigos do Castelo de Leiria. Eu, quando tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, percorri aqui, isto era nessa altura um monte de ruínas, estava tudo caído por terra. Foi meu pai quem fez a primeira planta do castelo, quem dirigiu os trabalhos da reconstrução, e eu, pequenino, andava com uma fita métrica, era uma fita com, acho que não sei, mais de 20 metros, e o meu pai dizia: ó Zé, pega aí, e eu pegava num sítio, e assim ele conseguiu desenhar, ele, que era professor de latim, não era arquiteto, conseguiu desenhar a primeira planta do Castelo de Leiria. É ainda hoje essa planta que está nesta monografia leiriense, continua a vender-se à porta do castelo. Fiquei muito ligado a isto e em 1954 fiz questão de recordar as cortes. Aquele artigo do Século teve uma grande repercussão em Portugal. Logo a seguir vem o Jornal do Fundão, que era dirigido pelo meu querido amigo e grande jornalista, o António Paulouro, é um dos grandes vultos do século XX em Portugal, o homem que faz o jornalismo da província, e ele faz um artigo a secundar o artigo do Século. Depois vem a imprensa de Leiria, um pouco depois artigos em vários jornais do país a dizerem: é assim mesmo, isto é um centenário importante. Bom, foi já em 31 de agosto, no verão, que se juntaram aqui os representantes de todas as câmaras do país, porque reparem, há 700 anos vinham representantes do clero, os senhores bispos e arcebispos, da nobreza, os senhores condes, os seus barões, do povo, que eram realmente os juízes das vilas e das cidades. Agora, no século XX já não havia nem clero, nobreza, nem povo, havia só a nação. Então resolvemos convidar todos os presidentes das câmaras portuguesas. E vieram todos. Lembro que esteve aqui o presidente da Câmara de Timor, os presidentes das câmaras da Índia, de Goa, da Meidil, os da África. Bom, juntaram-se aqui, era uma multidão de gente, presidia o Presidente da República, que era o General Carveiro Lopes, estava o Bispo de Leiria junto dele, e foi uma festa realmente extremamente emocionante. Perguntaram quem é que vai ser o historiador que vai fazer a história das cortes. Bom, eu indiquei o presidente da Academia Portuguesa da História. O presidente da Academia Portuguesa da História era, nessa altura, o meu antigo professor de Direito, Dr. Marcelo Caetano. Devo dizer que indiquei bem, porque o Dr. Marcelo Caetano dedicou-se com paixão a esse estudo, que está publicado. É o mais importante e pormenorizado estudo que há sobre as Cortes de Leiria 1254. Feito há 50 anos, continua a ser a última palavra sobre as Cortes de Leiria. O discurso político foi-me confiado a mim, é realmente o que está aqui neste trabalho sobre as razões de um centenário, e as razões eram exatamente essas. Os portugueses precisavam de estar todos unidos para enfrentar as batalhas da sobrevivência nacional.
Mas por que razão é que o rei Dom Afonso III convoca estas cortes para a Vila de Leiria em 1254? Bom, é complicado, isso é um problema complicado. Ainda hoje as ideias andam muito hesitantes sobre o que realmente se passou. Eu vou pedir ao senhor telespectador que tenha isto presente. O rei Dom Afonso III é o quinto rei de Portugal, que sucede ao Sancho II. Sancho II não era pai dele, era irmão. Bom, mas parece que foi um rei bastante mau. Eu devo dizer que todos os documentos que conheço provam que a época do rei Dom Sancho II, que vai desde a morte do pai, o pai morreu em 1223, até que o Papa em Roma substituiu pelo irmão, isso é em 1245, essa época é uma época atribulada para Portugal, uma época em que há guerras civis sangrentas, em que há violências, em que não se concedem forais, são poucos os forais e esses mesmo, por intervenção do legado do Papa, o país parece mergulhar numa anarquia profunda. Ora, a mais antiga crónica portuguesa, realmente portuguesa, que é de 1419, diz isto: segundo alguns, quer dizer, o autor da crónica, que eu acho que era o Fernão Lopes, não quer tomar a responsabilidade, diz, segundo alguns, o Dom Sancho II começou a ser bom rei e depois, per sua simplicidade e maus conselheiros, ia-se toda a terra a perder, fazendo-se todo o mal em ela. Reparem, em 1419 o que se dizia é o seguinte: ele, de princípio, até começou bem, mas pela sua simplicidade, quer dizer, por falta de qualidades, por ser um simples, e maus conselheiros, que como ele era um simples, deixou-se dominar por péssimos conselheiros e ia-se toda a terra a perder, quer dizer, era todo o reino que estava a ser destruído. Isto é a primeira crónica, que, é claro, já só reflete coisas lendárias, passadas há quase 200 anos. Em todo o caso, os documentos propriamente falam efetivamente de coisas muito trágicas, assaltos, as queixas que mandam para o Papa dizem que os bandos de salteadores percorrem todo o país, matam a torto e a direito, o país mergulha num banho de sangue, assaltam os conventos e as casas particulares, roubam os mercadores, sujeitam-nos a torturas para lhes extorquir dinheiro, o país realmente está sem governo. Bom, então pedem ao Papa, o Papa manda uma bula e pede ao rei que se emende, mas como o rei se não emenda, o Papa encarrega de governar Portugal um irmão do rei, um irmão do Afonso, o infante Dom Afonso, que vivia em França, tinha casado com uma grande nobre francesa, condessa Dona Matilde de Bolonha, era sobrinho da rainha regente, que, nessa altura o rei de França era pequenino, veio a ser o São Luís, e a rainha era a mãe dele, que era a rainha Branca de Castela. Ora, a rainha Branca de Castela era tia do nosso infante Dom Afonso, porque uma irmã dela tinha casado com o nosso rei Dom Afonso II. Portanto, era um sobrinho, e ela protegeu muito esse sobrinho. A rainha Branca de Castela, regente de França, protege muito o pequeno infante português que vai para lá, que ela casa com a condessa de Bolonha, e o rapaz dá muito boas provas de si, e é esse infante, esse fidalgo, que o Papa escolhe para vir reger Portugal, em vez do irmão que realmente não conseguia dar conta do recado. Bom, agora aqui, todos os historiadores portugueses, até Alexandre Herculano, aceitaram esta versão.
é que o rei Dom Sancho era, coitado, não conseguia reinar, o país mergulhou na violência, na desordem, e o Papa escolhe um rei melhor. Herculano diz que não, diz que é uma conjura sacerdotal, são os clérigos interesseiros e mal intencionados que intrigam em Roma e que aquele bom rei Dom Sancho, que era um belíssimo monarca, um homem sem mácula nem pecado, eles caloriam-no e o rei bondoso e inocente é deposto pelo Papa. Bom, penso que os documentos todos mostram que o Papa teve razão em substituir o rei Dom Sancho. Todos os documentos de antes e de depois, todos. De antes mostram um reino desastrado, sangrento, violentado. Os de depois mostram uma monarquia nova, uma monarquia organizada. As leis do Dom Afonso III são leis de extrema importância para restabelecer a ordem no país. Há uma lei muito importante e mal falada, uma lei logo de 1251, em que ele vem coibir todas as violências, vem restabelecer a justiça, vem proibir as exigências que os nobres faziam sobre o povo, vem pedir que eles se intrometam na eleição dos juízes populares, vem inclusivamente, vejam, isto é em 1251, vem pôr cobro à prisão preventiva, vem dizer que as pessoas presas devem primeiro ser presentes aos juízes da terra e a todos deve ser dado um defensor. Até diz mais, se forem pessoas sem migalha, tem muita graça esta palavra, sem migalha, hoje já ninguém diz sem migalha, mas sem migalha quer dizer sem migalha de pão, quer dizer, se forem indigentes completos, sem migalha, o Conselho deve-lhes dar um advogado que os defenda de graça, quer dizer, a defesa oficiosa, que hoje é de lei, está na Constituição. Eu fui muitas vezes defensor oficioso, nomeado pelo juiz, de pobres, de pessoas que não tinham migalha, e tive que os defender como se fossem ricos. Pois bem, isso é estabelecido em Portugal numa lei de 1251 pelo rei Dom Afonso III. Bom, só que o rei tinha, para governar bem, precisava de uma coisa. Não há ninguém que para governar não precise do mesmo, meus amigos. O rei precisava de dinheiro. E o país estava pobre. Os mercadores fugiam. Como é que ele ia arranjar dinheiro? Bom, havia um sistema, usava-se, que era uma fonte de receita para o rei. Já que as alfândegas não davam, o rei de 7 em 7 anos podia fazer o que se chamava a quebra de moeda. O que era a quebra de moeda? A quebra era o seguinte, a moeda que corria era toda metal, o metal era de prata, e o rei mandava recolher toda a moeda circulando, toda no país. E a moeda, eu tenho aqui uma moeda, isto por acaso são 2 euros, bom, recolhiam todas as moedas e o rei mandava-as fundir outra vez. Mas imaginem que aqui há, por exemplo, 5 gramas de prata. Não sei se há, se não há, nem sei se há alguma, estou a falar, é um por exemplo, suponho que não há nenhuma. Mas se a moeda tinha 5 gramas, o rei mandava dizer, façam lá isso, façam uma moeda igual, com o mesmo cunho, o mesmo valor, mas em vez de 5 gramas, ponham só 4 gramas. É claro que, assim, o rei, de 5 para 4, ganhava era 20 ou 25%. Isto era a quebra da moeda, porque a moeda mantinha o mesmo valor nominal, mas realmente o peso da prata era menos, a moeda passava a valer muito menos. Parece que o Dom Afonso III fez isso em 1247, ainda antes de ser rei. Ele só se intitulou rei em 48, quando o irmão morreu em Toledo.
Até aí era o regedor do reino e intitulava-se Conde de Bolonha. Conde de Bolonha, Afonso Conde de Bolonha. Em 48, o irmão que tinha fugido para Toledo morreu lá, ele passou a ser rei de Portugal. Mas ainda em 47 ele fez uma quebra de moeda. Ora, segundo um costume que já vinha dos visigodos, a quebra só se podia fazer de 7 em 7 anos. Portanto, fez isso em 47, quando chegou a 54, precisava de fazer outra. Mas a quebra da moeda prejudicava muito, sobretudo os mercadores. Reparem que para os fidalgos e para os bispos e para os abados dos mosteiros, tanto fazia. Moeda forte, moeda fraca, eles não usavam moeda, nessa altura não se usava moeda. As rendas eram pagas em moios de pão, de trigo, ou de milho, ou de centeio, ou de cevada, e em quilos de carne, eram pagas em géneros, portanto, isso valia sempre o mesmo. Agora, os mercadores das cidades, esses faziam os seus negócios em dinheiro, e realmente uma desvalorização de 25% era uma coisa terrível. Portanto, eles não queriam e preferiam fazer um acordo com o rei. Vamos lá falar, o senhor não quebra a moeda, vamos lá saber quanto é que o senhor ganhava com isso. Bom, faziam-se as contas, os conselheiros do rei, isso vale, o rei com isso ganhava tanto, então os mercadores diziam, bom, mas a gente dá tanto, e faziam um acordo, que era um acordo, enfim, um pagamento, e eles, em vez do rei fazer essa alteração da moeda, os mercadores entregavam essa receita em dinheiro e o rei desistia da quebra da moeda. Mas isso tinha que ser muito bem combinado e, ora bem, tudo indica que as cortes que o rei mandou reunir em Leiria em 1254 foram exatamente para combinar com os seus conselheiros e também com os representantes das vilas e cidades quanto é que eles deviam pagar para evitar a quebra da moeda. É, portanto, uma questão orçamental. Os representantes das vilas e cidades estavam exatamente, porque era principalmente a eles que as questões da moeda diziam respeito. Eram eles quem tinha a ganhar ou a perder. Estou a recordar de que há 50 anos foi aqui nesta sala, estava aqui a mesa e o professor Marcelo Caetano fez aqui a sua conferência, foi longa, durou mais de 1 hora, explicando pormenorizadamente o que era essa história da quebra da moeda, e dizendo que além disso, ele fez uma pesquisa minuciosa na Torre do Tombo e encontrou mais cerca de 20 documentos relacionados com as cortes. Bom, nenhum é assim muito importante, eram pequenas coisas, umas até pessoais, porque quem tinha queixas a fazer, fazia-as nas cortes, e o rei fazia a sua justiça. Portanto, tudo quanto hoje sabemos das cortes de Leiria pode-se ler nesse livro, mas sabemos que as coisas andaram fundamente à volta da quebra da moeda. Vim recordar essas primeiras cortes com a presença do elemento popular aqui na igreja de São Pedro, onde, segundo a tradição, as cortes se realizaram. Digo segundo a tradição porque não há nenhum documento que nos indique isso e nem há razões para pensar que era necessário um grande espaço nessas cortes que se podem bem ter realizado lá em cima no castelo, não sei. De qualquer maneira, foi aqui que se comemorou o 7º centenário, em 1954. Também é verdade que eu vim falar nisso, porque até agora não tinha notícia nenhuma de que os 750 anos tivessem sido lembrados. Mas foi aqui mesmo, que me deram
a notícia de que se prepara em Leiria um congresso internacional sob o tema 750 anos das Cortes de Leiria 1254, vão falar sobre as Cortes e o Parlamento em Portugal. Ainda bem, isto vai ser em novembro, não me tinham dito nada, portanto eu fiquei surpreendido, mas ainda bem que assim é. É claro que Cortes e Parlamento são coisas completamente diferentes. As Cortes não tinham voto deliberativo, não podiam resolver coisa nenhuma, limitavam-se a apresentar à consideração do rei os aspectos, mas realmente foram elas que depois da Revolução Liberal se transformaram em representações nacionais. Pode-se dizer que a palavra Cortes veio a originar aqui os parlamentos. Olhem, a avenida que em Lisboa leva ao Palácio de São Bento, onde hoje funciona o Parlamento, chamou-se durante muito tempo Avenida das Cortes, porque os primeiros parlamentos portugueses ainda tinham o nome de Cortes. Daí que é com uma boa notícia que eu acabo este programa. Os 750 anos das primeiras Cortes Gerais no Reino de Portugal não passaram despercebidos à cidade de Leiria.